Que coisa maravilhosa. É isso, queridos. A Bíblia nos ensina claramente o que é uma igreja no padrão de Deus. Igreja que vive em oração. Agora, eu coloquei aqui. Por quem e por que a igreja deve orar? Veja só. Por quê e por quem a igreja deve orar? Primeiro, por que a igreja deve orar? A igreja deve orar para ser forte. Forte. Quer ver? Mateus 26, 41. A igreja deve orar para ser forte. Mateus 26, 41. Mateus 26, 41. 26. 26, 41. 26, verso 41. 40. Isso. Para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A igreja deve orar para quê? Para se fortalecer. Porque se ela não vigia e nem ora, ela vai entrar em tentação, não vai resistir. Porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne anda fraca. E a igreja é formada por seres humanos. Nós não somos robôs programados, não. Nós somos seres humanos com sentimentos, sofremos tentações, temos nossos momentos de angústia, de sofrimento. Muitas coisas nos afligem. E para isso nós precisamos orar, para sentir-se fortalecido. Quando a igreja ora, ela sente-se fortalecida. A igreja deve orar para ser forte. A igreja primitiva suportou todos os tipos de perseguições, porque ela orava. Ela orava. E quanto tem crente de joelho, tem resposta de Deus vindo do céu. E quando tem crente de joelho, tem Deus dando vitória à igreja. E quando tem crente de joelho, tem anjo indo na prisão libertar Pedro. E quando tem crente de joelho, o chão treme. E quando tem crente de joelho, tem batismo no Espírito Santo. E quando tem crente de joelho, tem salvação de pecadores. E quando tem crente de joelho, o diabo corre. E Deus é glorificado na vida da igreja. Glória a Deus. Portanto, é fundamental a oração na vida da igreja. Não despreze a oração. Não despreze. Tenha isso como algo essencial para a sua vida. Eu sei que dos trabalhos onde há menor frequência na igreja é exatamente o trabalho de oração. Ciclo de oração, consagração, tem pouca gente. Tem pouca gente. Por quê? Talvez nem todos acham que é necessário orar. Mas é necessário. Sem contar aqueles, né, que sabem que é necessário orar, mas só sabe pedir oração. Só pedir, irmão, ore por mim. Irmão, ore por mim. Só pedir, eu pedindo de oração, mas ele mesmo não ora. Só sabe pedir. Não é errado pedir oração, não, é errado não. Errado é pedir oração e não orar. Esperar só pelos outros. Enquanto estão orando, o outro está dormindo e confiando na oração daquele, ele vai ficar tranquilo, confiando na oração dos outros. Não, não é assim não. Tem que orar também. Para que Deus tenha misericórdia, para que Deus dê vitória. Tem que orar. Todos nós. É tanto que na oração a gente não deve escorar sem ninguém, a gente deve orar juntos. Quando você tem uma causa que pede o irmão para lhe ajudar em oração, é para lhe ajudar, não é para ele assumir sua causa. É para ele lhe ajudar em oração, você tem que orar também. E aquele irmão lhe ajuda em oração, para que você possa ter vitória. Então a igreja do padrão de Deus, igreja que ora para ser forte. Segundo, a igreja deve orar para vencer as tribulações. Romanos 12, 12. A igreja deve orar
para vencer as tribulações. Romanos 12, 12. Romanos 12, 12. Isso. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. A igreja precisa orar para vencer as tribulações. Esse versículo já foi apresentado, volta aqui ao assunto. Terceiro, a igreja deve orar porque está próximo o fim de todas as coisas. A igreja deve orar porque está próximo o fim de todas as coisas. Ninguém se engane. Nunca esteve tão perto como estamos agora. Se alguém já dizia 10 anos atrás que estava muito perto do fim, você imagina agora. Veja o que diz a Bíblia, 1 de Pedro, capítulo 4, verso 7. 1 de Pedro 4, 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. A igreja deve orar porque está próximo o fim de quê? De todas as coisas. Por isso, a igreja que está no padrão de Deus, ela está ligada, ela está acompanhando o tempo, ela está acompanhando os acontecimentos, ela está observando as coisas se cumprindo. E quanto mais se cumpre a palavra de Deus, mais ela ora, porque sabe que o fim de todas as coisas estão chegando. Nós jamais, irmãos, pensamos, embora que a gente tivesse assim vai acontecer muitas coisas, mas nunca passou na nossa cabeça que a gente teria uma pandemia e de tanta ciência que já existe, né? Uma pandemia que nos deixasse com máscara na cara durante tanto tempo, né? Que não tirou ainda. Uma doença que ainda está aí, os cientistas pelejando para descobrir a vacina. 1 ano já nessa situação, vai fazer, certo? Próximo de 1 ano. Quer dizer, isso jamais passou na nossa cabeça. Mas a igreja que anda no padrão de Deus, ela observa as coisas que estão acontecendo. E vai comparando com a palavra de Deus. Vai comparando com o que a Bíblia diz. E daí, ela vai buscando mais a Deus em oração, sabendo que está próximo o fim de todas as coisas. Então, ninguém se engane, estamos próximo do fim. Glória ao nome do Senhor. Então, a igreja ora, porque está próximo o fim de todas as coisas. E em quarto lugar, a igreja deve orar pela sua liderança. A igreja deve orar pela sua liderança. Queridos, nunca houve tanta necessidade da igreja orar pelos seus líderes do que agora. É uma situação difícil. A igreja precisa se preocupar com seus líderes, com seus pastores, com seus ministros, com seus obreiros. Porque o que está acontecendo, o inimigo procurando destruir a vida daqueles que estão na frente da obra de Deus, para que possa se enfraquecer a igreja. Então a igreja precisa orar pelos seus líderes, pelos seus pastores, pelos seus dirigentes, pelos aqueles que estão na frente da obra, para que Deus tenha misericórdia, dê graça, dê força, para que eles possam vencer. Porque a pressão que vem de fora, a pressão que vem do reino das trevas sobre as lideranças hoje é muito forte, para afastá-las do padrão de Deus, para afastar os líderes da sua vocação pastoral, da sua vocação ministerial, para envolver os líderes em coisas que não tem nada a ver com a igreja, para que o líder saia da posição que Deus colocou. É uma situação muito difícil, e a igreja precisa orar para Deus sustentar os seus líderes com suas mãos poderosas, guardando-os, para que eles continuem na vocação de pregar, de ensinar, de edificar a igreja, de ganhar almas para o reino de Deus, e não se envolver com coisas que não convêm. Glória a Deus.
A igreja precisa orar pelos seus líderes. Vejamos o que diz aqui o texto. Vamos lá, vamos citar alguns versículos dentro deste assunto. Hebreus 13 e 1. Hebreus 13 e 1. Leia aí. 13 de Hebreus, verso 1. Espera aí. Hebreus 13, 1. Hebreus 13, 18. 13, 18. 13, 18. Isso. Orai por nós, escritor aos Hebreus está dizendo, porque confiamos que temos boa consciência como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Veja aí que ele pede oração à igreja. Orem por nós. Quer ver outro versículo? Romanos 5. Romanos 15. Romanos 15, verso 30 a 33. Romanos 15, 30 a 33. Verso 31. Trinta e dois. 33. Paulo faz um apelo aí, ó. Faz um apelo aos irmãos para que ore por ele. Para que ele seja livre daqueles que perseguiam o seu ministério. Para que ele tivesse graça da parte de Deus para suportar tudo isso. A igreja deve preocupar-se com os seus líderes. Orar por eles. Para que Deus tenha misericórdia. Irmão, não é fácil. Não é fácil. As dificuldades que as lideranças enfrentam hoje para manter uma igreja no padrão, não é fácil. O mundo invadindo as igrejas, as pessoas se envolvendo com coisas que não convêm, e os líderes atribulados e não sabem o que deve fazer, se permite, se adere a essas inovações, ou se mantém a igreja firme no padrão, ou se ensina ao povo. E fica uma guerra, uma batalha. Não é fácil hoje. Alguns anos a gente pregava, ensinava a igreja e ninguém contestava o que se dizia. Todo mundo obedecia com alegria a doutrina. Eu sou desse tempo, alguns irmãos aqui são desse tempo. Mas hoje é muito difícil. A gente olha para a situação e a gente, meu Deus, o que é fácil? E nós vamos entrar daqui a pouco, no fim da mensagem, na questão moral, que não é fácil hoje. Então a igreja precisa orar pelos seus líderes, para que Deus dê força, sabedoria, capacidade, inteligência, discernimento, para que possa continuar pregando, ensinando e conduzindo a igreja no caminho certo. Porque é difícil botar uma igreja no trilho hoje. Depois que sai para tomar o trilho novamente, só Jesus na causa. Mas quando eu falo de igreja, eu falo no coletivo. Mas eu sei que tem irmãos que permanecem no trilho. Que pode alguém se afastar de um lado para o outro, mas ele não se afasta. Pode alguém deixar isso, mas ele fica firme. Pode alguém fazer isso, fazer aquilo, mas eu não faço. Ele se mantém firme da sua convicção. Embora que outros sigam outros caminhos. Mas a igreja precisa orar, para que os líderes tenham sabedoria e graça, para que possam vencer. Glória ao nome de Jesus. Em quinto, a igreja deve orar por todos os homens. 1 Timóteo 2 e 1. Orar por todos os homens. Timóteo 2 e 1. 2 e 1.
e faça deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. A igreja não deve ter, bem, é o seguinte, eu só vou orar por pessoa tal. Não, ele está dizendo orar por todos os homens. Não está dizendo que a igreja tem um povo específico para ela orar. Devemos orar por todos os homens. Que se faça deprecações, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens. É dever da igreja, é nosso dever. Orar por todos e por todas as pessoas. Para que Deus tenha misericórdia do povo, para que Deus tenha misericórdia desta gente. Então, orar por todos os homens. Em sexto, orar pelas autoridades. 1 Timóteo 2, 2 a 4. Orar pelas autoridades. 1 Timóteo 2, 2 a 4. 1 Timóteo, deixa eu só conferir aqui, viu? Mentira. Autoridade. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 2 ao verso 4. Verso 2 ao 4. Ele está no 1, botou o verso 2. Isso, muito bem. Eminência. Verso 3. Verso 4. E venha o conhecimento da verdade. Orar por aqueles que estão em posição de governo, de autoridade. Para que possamos ter uma vida quieta, uma vida tranquila, uma vida sossegada. E orar para que todos os homens venham a ser salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então a igreja deve orar por todos, pelas autoridades que estão do governo. Nós muitas vezes, irmão, nós somos mais do governo do que oramos por ele. Nós elegemos as pessoas e depois não oramos mais por elas, para que eles tenham um bom governo. Porque se tem um bom governo, teremos uma vida sossegada. Porque se nós obedecêssemos a Bíblia, não havia esse negócio de partidarismo, não existia isso. Porque quando a gente votasse num candidato que ele fosse eleito, a gente orava por ele. Mas quem foi eleito foi o outro que a gente não votou, a gente vai orar também por ele, para que Deus... Mas às vezes vai retorcer o contrário, para não dar certo. Não é esse comportamento que a igreja que Paulo está ensinando, não. Mas nós temos esse sentimento. Nós seres humanos temos isso. Isso quer dizer, se nós obedecêssemos a Bíblia, nós teríamos vidas mais tranquilas na terra. Nós teríamos mais homens administrando com sabedoria. Porque havia a igreja orando, mas nós não fazemos isso. Muitas vezes oramos por aqueles que nós gostamos, que nós elegemos. E não oramos por aquele que a gente não elegeu. Pelo contrário, faz uma oração contrária, né? Para dar tudo errado. Não é assim. Não é assim. Se nós obedecêssemos a Bíblia, a história era outra. Esses homens com certeza teriam melhor administrações. E com certeza quem ganhava era nós, era o povo. É isso que Paulo está nos ensinando aí, na carta a Timóteo. E orando... que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Vamos para outro versículo. Orar pelos aflitos, Tiago 5,13. Orar pelos aflitos, Tiago 5,13. Estou de olho no relógio ali, irmão. Tem 15 minutos. Orar pelos aflitos, Tiago 5,13. Ore. Cante louvores. Orar pelos aflitos. Está alguém aflito? O que tem que fazer? Orar por ele. Está alguém contente? Vamos cantar louvor mais ele. É aquilo que diz a Bíblia: chorar com os que choram e se alegrar com os que estão alegres. A igreja do padrão de Deus é uma igreja que chora com os que estão chorando. É uma igreja que ora por aqueles que estão aflitos.
mas é uma igreja também que canta louvores com os que estão alegres. Glória ao nome do Senhor. Esse é o comportamento da igreja. E vamos para mais um versículo. Orar pelos doentes, Tiago 5, 14 a 16. Orar pelos doentes, Tiago 5, 14 a 16. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Glória a Deus. Está vendo aí? Está alguém doente? Chama os presbíteros da igreja, ore. Sabe, irmão, esse costume do óleo está desaparecendo nas igrejas. Está aqui, ó. Faz tanto tempo que esse vidro de óleo não é usado. Eu não me lembro. Faz um bocado de dias. Mas isso aqui é bíblico. Orar e ungir é bíblico. Está dizendo aí, está alguém doente, chame os presbíteros da igreja. Unja com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Está na Bíblia. Mas nós temos desviado do padrão de Deus, dos recursos que Deus colocou em nossas mãos para utilizarmos. O óleo representa o Espírito Santo, a unção de Deus. E quando nós ungimos uma pessoa com um azeite em nome do Senhor, e unimos a nossa fé, a fé daquela pessoa, Deus sara, Deus cura. Mas estamos perdendo o costume, o hábito do óleo, do azeite. A gente pede oração para todo mundo, mas muitas vezes não pedimos oração, não pedimos a unção com óleo, mas é bíblico. Agora, não é, irmão, como alguém faz por aí não, hein? Já tem uns que estão exagerando no óleo, não é banho de óleo. Não é para dar banho de óleo não, não existe isso. Não é para estar ungindo carro, ungindo carteira de dinheiro, ungindo, não é para estar ungindo essas coisas. Está falando de ungir enfermos. E não é dar banho de óleo não. Eu vi uma vez em um culto, uma pessoa ungindo, e pegou, rapaz, o pobre do irmão tinha a visão ruim, ele pegou um bocado de óleo e derramou no olho do irmão. O irmão, no lugar de melhorar, piorou. Não era cego, ficou. Isso aí é meninice, irmão, não é assim. Sai embelando todo mundo de óleo, passa nas pernas, passa nos braços, passa no nariz. Então, é oração, é só aqui, ó, a ponta do polegar, só isso aqui, ó, é só isso. Não é dar banho de azeite. Não é dar banho de azeite. Se vier me pedir oração para ungir, eu vou ungir. E autorizo os presbíteros a fazer o mesmo. Mas é oração, o polegar na testa. Só isso. Não é derramar até descer, não. Não é estar ungindo pé, cabeça, mão, não. Ficou aqui, pronto. Se é na unção de Deus, se é no poder de Deus, se é pela fé, o milagre vai acontecer. Você está ungindo lá o local onde está enfermo, não. É a cabeça, botou lá o azeite, orou. É um símbolo. É um símbolo. Mas devido a tanto exagero, eu acho que é isso, as pessoas estão deixando de lado o que é correto, que é pedir a unção com óleo. Fica tão desconfiado que fica com medo, né?
vou pedir para ungir, de repente o pastor me dá um banho de óleo, eu chegar em casa todo melado de óleo. Não tenha medo de mim não, porque eu não faço isso. Nenhum presbítero que é orientado por mim fará isso. Até porque a unção com óleo, segundo o que está na Bíblia, tem que ser ministrada pelo presbítero. Presbítero, pastor, evangelista. Não é para todo mundo ter um vidro de óleo no bolso e sair por aí ungindo o povo, não. Não é assim. A Assembleia de Deus não ensina isso. Nós ensinamos que cabe aos pastores, aos evangelistas e os presbíteros usar o óleo para ungir os enfermos. Não é para todo mundo. Você não pode chegar aqui, meu irmão, pedindo, pastor, eu trouxe aqui um vidro de óleo para o senhor ungir, que eu quero sair ungindo o povo por aí. Não é assim. Não venha com isso que eu não vou aceitar. Cabe aos presbíteros da igreja, aos dirigentes de congregação, os que estão à frente da obra, fazer esse trabalho. Não é para todo mundo que está fazendo isso, não. É o que está na Bíblia. Está alguém de vós doente? Chame quem? Os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungido com azeite em nome do Senhor. Os presbíteros da igreja. Certo? É assim que nós aprendemos, é assim que tem que ser. A igreja deve seguir o padrão que Deus tem nos ensinado, aquilo que foi ensinado aos apóstolos, aquilo que foi praticado pela igreja primitiva, deve ser a nossa linha de pensamento, a nossa linha para seguir. Não podemos desviar para outra forma. Então, esse negócio de banho de azeite, não está certo não. Está certo não. Uma vez eu vi também, esse mesmo culto que eu assisti, que botaram azeite no olho do irmão, quase mata, quase cega de vez. Derramou assim, rapaz, uns 2 dedos de óleo na boca do irmão lá. No outro dia, o irmão estava desmantelado do intestino, de beber óleo. Que negócio desmantelado? O pobre do irmão, tem que beber. Você estava com gastrite, problema no estômago, com gastrite, então você tem que tomar óleo, da unção. Derramou um bocado de óleo na boca do irmão, o irmão bebeu, bebe, irmão, tem que beber o óleo, da unção para curar a gastrite. Que nada, irmão. Eu parar no hospital, piorou a situação. Se tivesse sido na testa, talvez tivesse curado realmente a doença, mas empurrar azeite, ninguém sabe nem de onde é que veio esse óleo, não sei se o óleo era. O óleo não é nem apropriado para beber, é óleo com cheiro, com alguma essência de perfume, que não é para ser ingerido. Aí a pessoa bebe lá um dedo de óleo, aí já está com problema de gastrite, como é que fica a situação? Não é desse jeito. A unção com óleo é algo sagrado, é bíblico, mas tem que ter sabedoria para exercer como ensina a palavra de Deus e não fora dela. Se alguém for derramar óleo da sua cabeça até cobrir sua cara de óleo, não aceite. Se mandar beber óleo, não beba. Se for derramar óleo nos seus olhos, não aceite. Agora, se melar o polegar e colocar na sua testa, acredite, está cumprindo a Bíblia. É desse jeito. É ungir com óleo, em nome do Senhor, é assim. Não é para estar dando banho de azeite, não. Eu não concordo com isso. E nós não aprendemos dessa maneira. Não precisa desse exagero.